Meus cumprimentos a todos. Nós vamos hoje abordar uma oração que tem como título Oração ao Pai. E antes de começar, eu gostaria de comentar como essa oração foi concebida. Estava eu, pensando na vida, olhando pela minha janela, vendo as árvores, as folhas estavam se balançando, muitos passarinhos cantando, parecia que estavam conversando entre si. De vez em quando um voava e passava pela minha janela. E eu fiquei pensando, puxa vida, como a natureza é linda. O colorido, o sol, o céu azul. Nesse dia em particular não tinha muita nuvem. As árvores verdes em vários tons, os passarinhos coloridos. E eu fiquei pensando, puxa, a gente só tem a agradecer, E de repente também eu fiquei pensando, puxa, como esse ano passou rápido. Já estamos no final do ano, daqui a pouquinho vem dezembro, vem Natal, vem 2021, que a gente espera que seja melhor do que 2020. E eu pensando nisso, eu comecei a orar. E de repente essa minha oração começou a se transformar em muitas palavras. E eu resolvi escrever, que eu achei interessante aquilo que vinha, aquelas palavras estavam vindo à minha mente. E eu resolvi então escrever. De modo que eu penso que essa oração teve muito de inspiração e talvez até um pouco de mediunidade. Porque as coisas vinham e vinham assim aos borbotões e mal eu conseguia colocar em palavras o que estava vindo. Então essa oração, ela contém 15 parágrafos, vamos dizer assim. E ela tem uma parte de agradecimento, que é a primeira parte, que são os 2 primeiros parágrafos, e depois várias solicitações. Então, vamos lá. Querido Deus, eu te agradeço pelo dia de hoje, pela família, pelo pão de cada dia, pelo lar que me acolhe e agasalha. Então, esse primeiro parágrafo, ele agradece as coisas muito básicas da nossa vida, as coisas realmente fundamentais, como a família, o alimento, e aqui eu acho que a gente pode ampliar tanto para o alimento do corpo como da alma, o lar, esse lugar para onde a gente vai, e onde a gente encontra refúgio e proteção, onde a gente também encontra aquelas pessoas com quem a gente compartilha essa existência, onde a gente se encontra, Eu acho que o lar é isso, O lar não é uma casa. Uma casa é algo construído com tijolos, o lar não. O lar é um lugar de afeto, de acolhimento, de proteção. Te agradeço, Senhor, pelo meu corpo, são ou não, pelo trabalho que dignifica, por mais um dia de vida, em que renovas a oportunidade de me tornar uma pessoa melhor. Então, na continuidade, o agradecimento vai também ao corpo, e independentemente desse corpo ser são ou não ser são, dele trazer deficiências já no período de nascença, vamos assim dizer, ou deficiências adquiridas com o passar do tempo. De qualquer maneira, de uma forma ou de outra, esse corpo é um instrumento para a nossa evolução. É através dele que nós podemos abraçar, que nós podemos produzir, que nós podemos ler, Até os cegos hoje em dia, podem ler através do braille, que nós podemos, enfim, construir coisas importantes para a nossa sobrevivência. Enfim, esse corpo é um presente de Deus, uma dádiva de Deus. Porque sem ele, nós não teríamos acesso às questões da matéria e, portanto, não poderíamos também descobrir as leis físicas da matéria. Então, tudo é por meio desse corpo que nós crescemos, inclusive intelectualmente. E também podemos desenvolver os nossos afetos através do abraço, através do olhar, através do carinho.
né? Através do diálogo, enfim, tudo isso. O trabalho também deve ser agradecido diariamente, mas não apenas aquele trabalho remunerado. É o trabalho que nós realizamos normalmente, né? No dia a dia. Todo trabalho digno é merecedor da nossa gratidão a Deus, né? E devemos fazê-lo com muito empenho, com muito afinco, com muita dedicação, porque o nosso trabalho vai redundar em benefício não só nosso, mas em benefício de todos aqueles que compartilham conosco a nossa caminhada. Então, para dar um exemplo, por exemplo, quando uma pessoa vai para a cozinha e prepara um almoço ou uma refeição qualquer, isso é um trabalho, mesmo que essa pessoa não esteja sendo remunerada por isso. Mas quando ela cozinha e põe nesse alimento uma energia positiva, essa comida vai trazer alegria para as pessoas, vai fazer bem as pessoas que vão se alimentar dessa comida. Né? É um momento de compartilhamento, a refeição é um momento de compartilhamento. Então, nós podemos extrapolar essa ideia de trabalho, desse trabalho não remunerado, para todas as outras situações da vida. E, naturalmente, o trabalho remunerado também dignifica, né? E não deve ser feito o trabalho só para receber o salário lá no final do mês, né? Mas dar o melhor de nós, porque esse trabalho, ele pode mudar a vida de alguém para melhor ou para pior, dependendo de como nós o realizemos, né? Então, agradecer a Deus pelo trabalho é uma coisa muito importante. E também agradecer por mais um dia de vida, porque cada dia de vida representa um novo recomeço para nós. Muitas vezes, quando nós olhamos para trás, a gente pensa, poxa, eu não devia ter feito daquele jeito, né? Pisei na bola. Mas e daí? O passado é passado. Nós não podemos modificar o passado, mas nós podemos fazer um novo futuro, né? Então, cada dia, vamos arregaçar as mangas, vamos ter força, né? e determinação para refletir sobre aquilo que nós não faríamos igual e realmente não fazermos igual, né? Mudarmos, né? Alterando assim todo o nosso futuro, para melhor se agirmos no bem, para pior se agirmos no mal. Ensina-me, Senhor, a valorizar as pessoas que colocaste no meu caminho, aceitando-as como são. Não me deixes cair na tentação de julgá-las e de exigir delas a perfeição que eu não possuo. Então, né? Valorizar as pessoas que estão caminhando comigo do jeito que elas são. Nós não temos o poder de mudar ninguém. Nosso único poder é de mudar a nós mesmos. O que nós podemos fazer é agir de tal modo que o nosso comportamento seja inspirador para as outras pessoas. Mas nós não temos garantia nenhuma que as pessoas vão seguir os nossos passos. E também, nessa caminhada, não exigir de ninguém uma perfeição que eu mesma não tenho. É muito interessante porque, às vezes, a gente tem uma pressa, né, de que os outros acertem, que os outros mudem, mas a gente se esquece que nós estamos há anos repetindo as mesmas coisas, né? Porque o nosso repertório ainda é muito pequeno. Então, esse repertório que, por exemplo, cada vez que nós nos deparamos com uma determinada situação que nos desagrada, muitas vezes nós reagimos de uma maneira agressiva, né? Por quê? Porque é um padrão de comportamento que nós temos. Outras vezes a gente já conseguiu mudar esse padrão de comportamento e a forma como nós agíamos antes, já não agimos hoje.
o que significa que nós conseguimos realmente realizar uma aprendizagem. Então isso também é muito importante, que a gente faça essa autoavaliação. Eu estou repetindo as mesmas coisas ou eu já estou conseguindo fazer diferente? Né? Livra-me do melindre, Senhor. Ensina-me a entender as dificuldades do meu próximo, tanto quanto eu desejo que entendam as minhas. Faz-me compreender que o perdão é divino e que ele me libera do peso da mágoa. Veja, aqui o melindre, né? O melindre é um caso sério, o melindre. Porque às vezes por uma coisinha de nada a gente se ofende e muitas vezes a gente acaba recordando aquilo. Ah, mas aquela pessoa falou aquilo para mim. Nossa, mas ela fez isso assim para mim. E a gente fica remoendo uma situação que já passou e muitas vezes para aquela pessoa não teve o significado e nem teve a intenção de nos ferir. Então, é importante que quando a gente se sente melindrado, ofendido por qualquer razão, em primeiro lugar a gente pense assim: por que é que eu estou me sentindo desse jeito? É porque aquela pessoa fez alguma coisa contra mim? Veja, eu só vou me sentir ofendido se eu for uma pessoa dada a um sentimento de fragilidade pessoal. Porque se a pessoa fez alguma coisa e não me atingiu, né, porque eu já superei, porque eu já entendi a problemática daquela pessoa, eu passo, eu vou adiante e peço a Deus que nos abençoe mutuamente. E a oração diz, né, que muitas vezes a gente quer o perdão do outro, mas a gente não quer perdoar, né? Tem dificuldade de perdoar. Mas o perdão, ele não é bom só para quem vai perdoado. O perdão é bom para quem perdoa. Porque quando nós perdoamos, a gente se libera para continuar a nossa caminhada de uma forma muito mais leve. Livres do peso da mágoa, né? Que a mágoa é uma bagagem pesada, difícil de carregar. Então, né, é importante que a gente tenha essa compreensão, procure pelo menos ter essa compreensão. Enterneça meu coração para que dos meus lábios saiam palavras de esperança e de estímulo, do meu olhar ternura e afeto, das minhas mãos amparo e auxílio. Aqui, esse trecho, ele é muito, muito importante, porque muitas vezes nós falamos coisas absolutamente corretas, né? Mas elas não são faladas de modo a promover a pessoa. Se você vai ver, foi falada, é aquilo mesmo que tinha que ser dito, mas foi dito de tal forma que magoou, que feriu, que jogou a pessoa para baixo. Então, dos nossos lábios, né, a gente deve procurar desenvolver esse aprendizado de falar o que nós temos que falar, porque também é importante falar o que nós temos que falar, porque quando nós detemos um conhecimento e não compartilhamos esse conhecimento com alguém, e por causa disso esse alguém vai tomar decisões prejudiciais a ela e a outros no seu entorno, nós assumimos uma responsabilidade, a responsabilidade da omissão, né? Então, aprender a falar com doçura, né? Aprender a olhar as coisas de uma forma mais tranquila, mas nem essa é a palavra que eu quero usar, mas olhar com doçura mesmo, né? Porque a gente percebe quando o olhar daquela pessoa é um olhar de recriminação. A gente vê claramente, a pessoa até pode estar falando alguma coisa que da boca sai uma coisa legal, mas às vezes o olhar dela é como diz aquela música do Adoniran Barbosa: teu olhar mata mais do que não sei o que lá, de parafuso, sei lá, né? De veneno estricnina, né? Ele tem uma música, agora me falha a memória, mas ele fala isso e é verdade, né? E aí ele diz assim: além de falar de maneira suave, delicada,
ele pede, né, a oração pede que a gente seja inspirado para falar a palavra certa na hora certa. E isso a gente vivencia com muita frequência, principalmente quando a gente está vivendo uma situação de conflito. Na situação de conflito, o que acontece? Os ânimos normalmente se alteram. E aí, porque se alteram, são ditas palavras muito duras, muito árduas, e às vezes que não correspondem à absoluta realidade. E elas são ditas na hora errada, né, e do jeito errado. Então, quando a oração pede, né, que eu diga na hora certa e com a palavra certa, isso também requer de nós uma capacidade de avaliar o momento exato para se falar. Porque o que tem acontecido, que a gente vem presenciando, é aquela história, né, do bateu, levou. Né? Eu falo mesmo que me vem na telha e eu vou falando. Mas isso não denota sabedoria. Porque nessas situações é quando a gente fala coisas que a gente vai se arrepender mais tarde. E muitas vezes não corresponde ao nosso real sentimento. Daí a gente acaba tendo que pedir desculpas. Ou pior, não consegue pedir desculpas, porque o orgulho não deixa. Né? Então, o que é a palavra certa na hora certa? Né? É o que a gente entende ser o correto naquela hora. Mas veja, nem sempre nós temos razão. Nós achamos que é certo, mas nem sempre é. Portanto, quando eu me predisponho a compartilhar com alguém aquilo que eu acho que é correto, eu preciso me lembrar que Deus nos deu uma boca e 2 ouvidos. Eu vou falar, mas eu também preciso desenvolver a capacidade de ouvir. Ouvir da forma correta. Tem um texto do Arthur da Távola que ele fala, ele até tem um título bem complicado, que é o difícil facilitário do verbo ouvir, e que ele fala, entre muitas coisas, que nós ouvimos o que nós queremos ouvir, não o que o outro está dizendo. E isso é responsável por muitos dos desentendimentos que nós temos. Fulano falou isso para mim, mas será que ele falou mesmo? Ou será que eu quis ouvir outra coisa? Eu ouvi outra coisa. Eu perdi parte da mensagem que ele estava me dizendo. E com isso eu vou também desenvolvendo a consciência de que eu não sou o dono da verdade. Ninguém é dono da verdade. Né? Nós estamos em busca da verdade, o que é muito diferente. Né? Então, essa solicitação, ela tem um significado profundo nas nossas vidas. Poupe-me, Senhor, do sofrimento, sempre que possível, e quando não for, que eu possa enfrentá-lo com coragem, na certeza de que nada acontece por acaso, e que não há mal que sempre dure. Sofrimento, né? Tem pessoas que passam pelas mesmas situações que nós, e que levam com uma leveza, com uma tranquilidade terrível, né? Terrível não, com uma admirável, né? Melhor dizendo. Porque essas pessoas, muitas vezes, já aprenderam a sofrer com dignidade e entenderam também que o sofrimento, ele é pedagógico. Toda vez que nós passamos por uma dificuldade e que isso nos causa algum tipo de dor, isso aponta, acende o sinal, né, de que ali tem uma questão que nós precisamos resolver, que nós precisamos avançar no nosso conhecimento, no nosso sentimento. Né? Então, nem sempre o que nós pedimos para Deus, Deus vai atender. Porque nós podemos achar que nós somos merecedores de alguma dádiva divina. Mas Deus sabe o que nós precisamos. Né? Então, às vezes não é possível. E quando não for possível, que eu possa enfrentar o sofrimento com coragem, com resignação, certo de que nada acontece por acaso e que não há mal que sempre dure. Ou seja, tudo na vida passa. Na verdade, a vida é feita de impermanências. A vida é uma constante mudança. Agora, o fato de eu buscar, né,
me resignar diante do desejo, né, diante da vontade de Deus, não quer dizer que eu vá ter uma posição passiva diante da vida. Eu devo procurar superar as minhas dificuldades, sempre que isso for possível. Acalma minha ansiedade para que eu tenha paciência para dar tempo ao tempo e para saber respeitar o tempo de cada um. Quando eu estava escrevendo isso, eu pensei, puxa, mas isso é uma verdade, né? Principalmente quando se trata da relação pais e filhos. Porque nós, na nossa ânsia de querer que os nossos filhos aprendam logo, às vezes a gente faz exigências a eles que são absolutamente improcedentes. Porque eles não têm a maturidade, eles não têm a vivência, eles não alcançaram aquele tempo. Agora, o mais interessante é que às vezes nós exigimos uma aceleração de comportamento que nós mesmos não temos, né? Quantas vezes nessa vida nós repetimos o mesmo padrão de comportamento e muitas vezes nós nos recriminamos até, puxa, ainda estou fazendo isso, ai que raiva, né? Fiz outra vez. E aqui entra a questão da caridade. Que caridade? A caridade para com o outro, né, que ainda está errando, e a caridade conosco. Porque muitas vezes nós temos tanto para com o outro, como para conosco, uma exigência totalmente fora da realidade. Então, se nós erramos, ok, errei, né, outra vez errei, mas eu vou procurar me corrigir. E se eu não conseguir me corrigir 100%, que eu me corrija 5%. Porque eu me corrigindo 5%, dali a pouquinho eu já estou conseguindo me corrigir 10%. E nós temos o tempo aí a nosso favor. De preferência, que a gente consiga superar as nossas dificuldades o mais rápido possível. Porque isso é bom para nós. É bom para a nossa felicidade. É bom para a nossa harmonia interior. Ajude-me a conter o desejo de possuir mais do que o necessário, a controlar o meu orgulho, o meu egoísmo e a minha vaidade. Nós vivemos hoje num mundo de consumismo. Muitas vezes as pessoas, né, estão, tem até a expressão, né, fazer lojoterapia, né? As pessoas vão para as lojas e compram, numa ânsia como se aquilo fosse resolver os seus problemas existenciais. Não resolve. E aí elas vão acumulando, e de repente os armários estão abarrotados de coisas que elas nem têm como utilizar. Muitas vezes essas coisas acabam se estragando, apodrecendo, porque também o egoísmo não permite que a gente compartilhe com o nosso próximo, né? Então, isso é possuir mais do que o necessário. O necessário é a medida certa para o nosso equilíbrio. Nem mais, nem menos. O necessário, né? E o necessário vai depender muito de cada um. Naturalmente, algumas pessoas, dependendo da sua situação profissional, ela vai precisar mais do que ela vai precisar mais do que outras que de repente passam a maior parte do tempo dentro do lar, ou que vivem a necessidade de quem vive no campo é diferente da necessidade de quem vive na cidade, por exemplo, né? Bom, então na sequência: ilumine, Senhor, a inteligência de todos os que buscam servir a humanidade, para que encontrem boas soluções para as dores e problemas que a afligem. Cada um de nós tem uma missão na vida, né? E a nossa inteligência, quando ela é usada visando servir ao próximo, ela pode modificar a qualidade de vida de muitas pessoas. Tanto na área da saúde, como na área do conhecimento, como na área das situações em geral, né? Então, e o que nós devemos almejar? Encontrar soluções, né? Boas soluções. Porque também não adianta encontrar soluções que não levam, né, não acrescentam nada, né, a ninguém. E ao buscar essas soluções, visar amenizar
o sofrimento das pessoas, amenizar as dificuldades pelas quais essas pessoas passam. Sabemos que nós vivemos em comunidade e assim como muitas vezes nós possamos ser essas pessoas que vamos contribuir para encontrar soluções, nós também vamos em algum momento da nossa vida receber as soluções que essas outras pessoas conseguiram alcançar. Fortaleça e dê bom ânimo aos que passam por aflições, penúrias e carências de toda a ordem. Aqui nós estamos pedindo a Deus, né, para fortalecer e dar ânimo às pessoas. Isso me faz lembrar uma história que uma grande amiga minha me contou a respeito da mãe dela, que sempre pedia ajuda, né? Você precisa ajudar a fulana que está passando por uma situação tão difícil. E um dia, quando ela estava pedindo essa ajuda, essa pessoa parou e falou assim: mas escuta, você não acha que você é a pessoa ideal para ajudar essa pessoa que está passando por essa situação? Afinal de contas, não é você que está junto dela e que presencia a situação e que conhece melhor do que ninguém as necessidades dessa pessoa? Então, Deus nos coloca para viver em comunidade para que um ajude o outro. Nós fazemos o papel do intermediário de Deus junto aos nossos irmãos. Então não adianta a gente delegar para o outro aquilo que nos compete. Se nós estamos na posição de fortalecer e dar bom ânimo, é justo que nós peçamos a Deus que também interceda por essas pessoas e por nós, né? Mas às vezes, muitas vezes, nós somos a ponte que vamos fazer a ligação de Deus para com essas pessoas. Conceda-me a capacidade de discernir o certo do errado, o bem do mal, o justo do injusto. Isso tem um objetivo, né? Se eu não consigo discernir, como que eu vou fazer escolhas? Se eu não sei o que é o melhor, né? E aqui, essa oração coloca a questão de que não existe relatividade nas coisas, não. Existem coisas boas e coisas ruins. E nós precisamos discernir o que é justo, o que não é justo. E normalmente o que nos ajuda muito a discernir isso é a gente voltar ao primeiro mandamento, né? Quando Jesus reitera o primeiro mandamento de Moisés, que ele diz: amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Se nós amamos o próximo como a nós mesmos, nós não vamos ter dúvida do que é o bem e o que é o mal. Porque eu não vou fazer nada para o meu próximo, não vou cometer nenhuma injustiça que eu não gostaria que no lugar dele ele cometeria contra mim, né? Então, e aí a oração vai adiante e diz assim: a fim de que minhas escolhas, tá, eu vou fazer escolhas, né? Mas que escolhas são essas? E aí a oração diz: as escolhas sejam pautadas pela tua sábia vontade. Porque quando nós temos essa clareza e vivemos de acordo com o Evangelho de Jesus e com a lei divina, nós não vamos ter motivo para nos arrepender, né? E quando eu peço também para fortalecer o meu propósito de agir no bem, é para que o arrependimento não me atormente o coração lá na frente, porque toda vez que nós fazemos alguma coisa errada e temos consciência do erro, né? E temos consciência da injustiça que nós cometemos em função da nossa imprevidência, o nosso coração vai ficar atormentado pelo arrependimento. Refreie meu interesse pessoal para que ele não sobrepuje o das demais pessoas. Que minhas atitudes possam ser movidas pelo respeito a todos os seres do planeta e que meu comportamento possa inspirar positivamente aqueles que compartilhem comigo essa caminhada. Então, é tal história, né? É respeito, respeito, respeito. O meu interesse pessoal não deve ser maior do que o interesse das demais pessoas. Tem um ditado que diz, né? O meu direito termina quando começa o direito do outro, né? E o meu direito nunca pode ser maior do que o meu dever diante da vida. E o meu comportamento, de preferência, deve inspirar
aqueles que compartilhem comigo essa caminhada. Eu, particularmente, tive o privilégio de conviver com pessoas que até hoje são modelos importantíssimos para mim, né? E que eu, quando eu crescer, eu quero ser bem parecida com essas pessoas. Ensina-me a entender que nada acontece por acaso, a confiar na tua infinita bondade, misericórdia, a perceber a tua infinita misericórdia, a perceber sua presença em cada momento da minha vida e a aceitar os teus desígnios tal como Jesus nos ensinou. Tem aquela passagem do homem que estava sofrendo muito, né, e caminhando pelo deserto, e de repente ele se sentiu só. E ele olhou para a areia e viu as pegadas na areia e pensou, meu Deus, tu me abandonastes, né? E aí Jesus falou para ele, quando você estava para cair, as pegadas que você viu no chão, era eu que te segurava no colo. Que Deus nos abençoe, que assim seja, e agradeço a terem me ouvido até agora.